Boa noite, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas neste momento sagrado, onde o silêncio da noite te convida a encontrar paz verdadeira na presença de Deus. Hoje eu tenho algo muito especial preparado para ti, uma oração poderosa, baseada no Salmo 127, que vai transformar completamente a tua casa, a tua família e causar temor em todos aqueles que se levantaram contra ti. Este salmo carrega uma verdade que muitos precisam ouvir nesta noite. Sem o Senhor, todo o nosso esforço é em vão, mas quando Ele edifica a nossa casa, ninguém pode destruí-la. Se hoje o teu coração está cansado de lutar sozinho, se sentes que tens construído, mas nada permanece, se os inimigos têm te causado medo em vez de tu causares temor neles, então esta oração é exatamente o que precisas. Escreve nos comentários: Deus edifica a minha casa, e declara esta verdade sobre a tua vida agora mesmo. Fica comigo até o final, porque o que vamos experimentar aqui não é apenas uma oração, é um encontro com o Deus que guarda a tua casa enquanto dormes, que faz prosperar o trabalho das tuas mãos, e que coloca os teus inimigos debaixo dos teus pés. E se o teu coração já está sendo tocado, se inscreve no canal e caminha conosco todas as noites, porque aqui é um lugar de refúgio espiritual, onde a presença de Deus te espera sempre, onde encontrarás palavras que edificam, orações que transformam e a paz que só o Senhor pode dar. Prepara o teu coração, porque esta noite será diferente, porque o Deus que não dorme nem cochila vai derramar bênçãos sobre a tua casa e fazer os teus inimigos recuarem diante do seu poder. O Salmo 127 começa com uma declaração que deveria mudar completamente a forma como vivemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estas palavras, escritas por Salomão, o homem mais sábio que já existiu, revelam um segredo fundamental para uma vida abençoada. Quantas vezes nós nos esforçamos, trabalhamos até a exaustão, planejamos cada detalhe, mas esquecemos de convidar Deus para ser o fundamento de tudo? A verdade é que sem Ele, toda a nossa construção está sobre areia movediça. Podes ter a casa mais bonita, o trabalho mais bem-sucedido, os planos mais perfeitos, mas se Deus não estiver no centro, tudo pode desmoronar num instante. Esta noite, precisamos entender que entregar a edificação da nossa casa a Deus não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria profunda. Quando Deus constrói, Ele usa materiais eternos que nenhuma tempestade pode destruir. Quando Deus guarda, nenhum inimigo consegue entrar. O versículo 2 continua: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Que promessa maravilhosa! Deus quer que descansemos, que durmamos em paz, sabendo que Ele cuida de nós enquanto dormimos. Ele não te criou para viver em ansiedade constante, acordando cedo demais por preocupação e dormindo tarde demais por medo. Ele quer te dar o sono dos amados, aquele descanso profundo que só vem quando confiamos completamente nele. Esta noite, vamos orar para que Deus seja o edificador da tua casa e o guardião da tua paz. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti nesta noite com corações humildes e espíritos necessitados da Tua presença. Reconhecemos diante de Ti que sem a Tua mão edificando as nossas casas, todo o nosso esforço é vão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tentamos construir sozinhos, confiando apenas nas nossas próprias forças e esquecendo que Tu és o único fundamento verdadeiro. Nesta noite, nós entregamos completamente nas Tuas mãos cada área das nossas vidas. Entregamos os nossos lares, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos. Que Tu sejas o arquiteto principal de tudo o que somos e tudo o que temos. Senhor, edifica a nossa casa sobre a rocha firme da Tua palavra. Que cada parede seja construída com os Teus princípios. Que cada porta seja guardada pela Tua proteção. Que cada janela seja aberta para receber a Tua luz.
Que a nossa casa seja um lugar onde a tua glória habita, onde o teu nome é exaltado, onde a tua paz reina. Declara sobre nós aquilo que declaraste através do profeta Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Que nenhum plano do inimigo contra as nossas casas tenha sucesso. Que toda arma forjada contra nós seja destruída pelo teu poder. Senhor, nós clamamos pela restauração completa dos nossos lares. Pai, onde há divisão traz unidade, onde há conflito traz paz, onde há frieza, acende o fogo do teu amor novamente. Toca nos casamentos que estão à beira do colapso. Restaura a comunicação onde há apenas silêncio doloroso. Renova o amor onde há apenas ressentimento. Senhor, muitos nesta noite estão lutando sozinhos para manter as suas famílias unidas, carregando fardos pesados demais para os seus ombros. Vem e alivia estas cargas. Mostra-lhes que tu és o Deus que carrega os nossos fardos e cuida dos detalhes que nos preocupam. Senhor, oramos especialmente pelos filhos. Protege as nossas crianças de toda a influência maligna, de todo o perigo visível e invisível. Guarda os seus corações puros, as suas mentes saudáveis, os seus caminhos seguros, que cresçam no teu temor e no teu conhecimento. Para os pais que estão preocupados com filhos rebeldes, filhos que se afastaram dos teus caminhos, nós declaramos restauração. Assim como o filho pródigo voltou para casa, que os nossos filhos voltem para ti e para nós. Quebra toda a corrente que os prende longe de casa. Livra-os de más companhias, de vícios, de caminhos tortuosos. Senhor, faz com que se lembrem dos ensinamentos que receberam e voltem arrependidos. Pai, nós oramos pela proteção sobrenatural sobre as nossas casas nesta noite. Assim como o Salmo 127 declara que tu guardas a cidade, guarda agora cada lar representado nesta oração. Coloca os teus anjos ao redor das nossas casas. Que sejam muralhas de fogo protegendo-nos de todo o mal. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum acidente aconteça, que nenhuma doença entre. Senhor, sela as portas e as janelas com o sangue precioso de Jesus. Que a nossa casa seja território consagrado a ti, onde o inimigo não tem permissão para entrar. Declaramos que o destruidor passa por cima das nossas casas, assim como passou pelas casas dos israelitas no Egito. Pai, causa temor nos nossos inimigos. Aqueles que se levantaram contra nós, que planejaram o nosso mal, que desejaram a nossa queda, faz com que retrocedam envergonhados, que vejam a tua mão sobre nós e reconheçam que não podem nos tocar porque pertencemos a ti. Assim como fizeste com os inimigos de Israel, confunde os planos daqueles que conspiram contra nós. Que as suas próprias armadilhas os prendam, que os seus próprios planos se voltem contra eles. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. O Salmo 127 nos ensina que é inútil trabalharmos sem a tua bênção. Mas quando tu abençoas, o nosso trabalho prospera. Nesta noite, nós pedimos que derrames prosperidade sobre cada pessoa que ora. Abre portas de oportunidade que ninguém pode fechar. Traz promoções, aumentos, novos contratos, novas fontes de renda. Para aqueles que estão desempregados, providencia emprego rapidamente. Para aqueles que têm negócios, multiplica os clientes e os lucros. Senhor, ensina-nos a trabalhar com excelência, mas também a descansar com confiança. Liberta-nos da mentalidade escrava que nos faz trabalhar sem parar por ansiedade. Ajuda-nos a entender que o nosso valor não vem do quanto produzimos, mas sim de sermos teus filhos amados. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que nos confias. Que sejamos bons mordomos das bênçãos que recebermos. Pai, remove toda a maldição financeira que tenha sido colocada sobre as nossas vidas. Quebra ciclos de pobreza que têm passado de geração em geração. Declara sobre nós prosperidade, abundância, fartura. Pai Celestial, nós oramos pela nossa saúde e pela saúde de todos na nossa casa. Que o teu poder curador flua através de cada corpo nesta noite. Para aqueles que estão doentes, toca com a tua mão restauradora. Cura doenças, alivia dores, restaura órgãos, renova forças.
Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Manifesta este nome sobre nós agora. Oramos especialmente por aqueles que enfrentam doenças graves, diagnósticos difíceis, tratamentos dolorosos. Dá-lhes fé para crer no impossível. Dá-lhes força para continuar lutando. Dá-lhes esperança de que vão testemunhar a Tua glória nas suas vidas. Senhor, guarda a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedade paralisante, de depressão profunda. Enche as nossas mentes com os Teus pensamentos, com a Tua paz, com a Tua verdade. Onde há trauma emocional, traz cura. Onde há feridas do passado que ainda sangram, aplica o bálsamo do Teu amor. Senhor, dá-nos o sono dos amados conforme prometeste no Salmo 127. Que esta noite durmamos profundamente, descansemos completamente, acordemos renovados. Afasta pesadelos, insônia, pensamentos perturbadores. Senhor, nós clamamos pela unção de edificadores sobre as nossas vidas. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias, porque Tu estavas com ele, ajuda-nos a reconstruir tudo o que foi destruído nas nossas vidas. Há casamentos que precisam ser reconstruídos. Há relacionamentos que precisam ser restaurados. Há sonhos que precisam ser reavivados. Há projetos que precisam ser retomados. Senhor, dá-nos a determinação de Neemias que não desistiu apesar da oposição. Dá-nos a sabedoria de Salomão que construiu o templo mais glorioso. Dá-nos a fé de Noé que construiu a arca mesmo quando ninguém acreditava. Pai, queremos ser edificadores do Teu reino. Usa as nossas casas como bases de oração, como centros de adoração, como lugares de refúgio para os necessitados. Que a nossa casa seja conhecida como um lugar onde Deus habita, onde milagres acontecem, onde vidas são transformadas. Senhor, abençoa cada cômodo da nossa casa, a sala onde nos reunimos, que seja lugar de comunhão. A cozinha, onde preparamos o alimento, que seja lugar de provisão. Os quartos onde dormimos, que sejam lugares de descanso seguro. Pai, o Salmo 127 também fala sobre filhos sendo herança do Senhor. Nós Te agradecemos pelos filhos que nos deste. Sejam filhos biológicos, adotivos ou espirituais, todos são presentes Teus. Ajuda-nos a criá-los no Teu temor e na Tua admoestação. Dá-nos sabedoria para educá-los, paciência para corrigi-los, amor para aceitá-los. Senhor, há muitos nesta noite que desejam ter filhos, mas ainda não conseguiram. Para aqueles que enfrentam infertilidade, nós declaramos fertilidade. Assim como abriste o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, abre os ventres que estão fechados. Que em breve testemunhem o milagre de uma nova vida. Para aqueles que perderam filhos, seja por aborto, por doença ou por acidente, consola os seus corações. Enxuga as suas lágrimas, dá-lhes a certeza de que vão se reencontrar no céu. Senhor, protege os nossos filhos de todo mal. Guarda-os no caminho para a escola, nas suas atividades, nas suas amizades. Livra-os de acidentes, de sequestros, de violência. Coloca pessoas certas nas suas vidas que sejam boas influências. Pai Celestial, nós oramos contra toda obra de feitiçaria direcionada às nossas casas. Quebramos toda maldição, todo encantamento, toda palavra negativa falada contra nós. Pelo poder do sangue de Jesus, anulamos todo o trabalho de macumba, de bruxaria, de ocultismo, que volte 7 vezes para quem enviou. Senhor, coloca confusão no acampamento dos nossos inimigos espirituais, assim como confundiste os inimigos de Israel, fazendo-os lutarem uns contra os outros, confunde os demônios que foram enviados contra nós. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, Tu a condenarás. Senhor, revela os inimigos ocultos. Aqueles que sorriem na nossa frente, mas conspiram pelas nossas costas, traz à luz as suas verdadeiras intenções. Protege-nos de falsas amizades, de traidores disfarçados de aliados. Dá-nos discernimento para identificar quem é de confiança e quem não é. Pai, causa temor nos corações daqueles que desejam nos fazer mal.
que tenham medo de nos tocar porque sabem que Tu estás conosco. Assim como os reis temeram Israel porque viam que Deus estava com eles, que os nossos inimigos nos temam. Senhor, nós declaramos vitória sobre toda a área de batalha nas nossas vidas. Onde o inimigo tem atacado, ali Tu nos darás vitória. Onde temos enfrentado derrota após derrota, ali experimentaremos virada sobrenatural. Pai, levanta a nossa casa do pó. Assim como levantaste Israel da escravidão do Egito, tira-nos de toda situação de opressão. Quebra correntes que nos prendem, abre prisões que nos limitam, remove obstáculos que nos impedem de avançar. Senhor, queremos ver a Tua glória manifestada nas nossas casas. Queremos testemunhar milagres que só Tu podes fazer. Queremos contar histórias de como Tu transformaste situações impossíveis. Aumenta a nossa fé para crer no sobrenatural. Ajuda-nos a não limitar o Teu poder com a nossa incredulidade. Pai, unge cada membro da nossa família. Derrama do Teu Espírito sobre todos. Que haja avivamento dentro das nossas casas. Que cada pessoa conheça a Ti pessoalmente, não apenas por tradição familiar, mas por experiência real. Salva os que ainda não Te conhecem. Restaura os que se afastaram. Pai, estabelece a nossa casa sobre fundamentos eternos. Que seja edificada sobre a rocha da Tua palavra, não sobre a areia das filosofias humanas. Que quando vierem as tempestades da vida, e elas virão, a nossa casa permaneça firme, porque Tu és o alicerce. Senhor, enche a nossa casa com a Tua presença. Que quando as pessoas entrarem, sintam algo diferente, que percebam que Deus habita ali. Que a atmosfera seja de paz, de amor, de alegria. Afasta toda presença maligna, expulsa todo espírito que não seja do Teu reino, consagra cada espaço para a Tua glória. Pai, abençoa as nossas entradas e as nossas saídas conforme prometeste em Deuteronômio. Que quando sairmos de casa pela manhã, os Teus anjos nos acompanhem, que quando voltarmos à noite, encontremos paz esperando por nós. Guarda os nossos passos de tropeços, de acidentes, de encontros perigosos. Senhor, faz da nossa casa um testemunho vivo do Teu poder. Que os vizinhos vejam a diferença que Tu fazes. Que a nossa família seja exemplo de como é viver sob a Tua cobertura. Usa-nos para impactar a nossa comunidade com o Teu amor. Pai Celestial, nós oramos pela restauração financeira completa das nossas casas. Onde há dívidas que parecem impossíveis de pagar, providencia os recursos necessários. Abre portas sobrenaturais de provisão. Envia ajuda de lugares inesperados. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Manifesta este nome sobre nós agora. Para aqueles que estão devendo aluguel, contas de água, luz, alimentação, providência com urgência. Toca no coração de credores para que tenham misericórdia. Negocia acordos favoráveis. Senhor, ensina-nos a administrar melhor o dinheiro que recebermos. Dá-nos disciplina financeira, sabedoria para poupar, discernimento para investir. Quebra hábitos de gastos desnecessários que têm drenado os nossos recursos. Livra-nos de toda a ganância, de todo amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Ajuda-nos a entender que o dinheiro é ferramenta, não objetivo final. Senhor, multiplica as nossas fontes de renda. Assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica o nosso salário. Que o pouco que temos nas mãos seja abençoado de tal forma que supra todas as necessidades. Pai, protege os nossos bens materiais. Guarda os nossos carros de acidentes e roubos. Preserva os nossos eletrodomésticos de quebrarem. Mantém a nossa casa em boas condições, sem grandes reparos necessários. Senhor, sabemos que tudo o que temos vem de Ti e pertence a Ti. Ajuda-nos a ser bons administradores, que cuidemos bem do que nos confias para que possas confiar mais. Senhor, oramos pelos que perderam tudo recentemente. Casas destruídas por incêndios, enchentes ou outras tragédias. Consola os seus corações. Providencia abrigo temporário. Mobiliza pessoas para ajudá-los. E então, reconstrói tudo novamente, melhor do que era antes. Pai, há muitos vivendo em casas alugadas, sonhando com a casa própria. Realiza este sonho.
providencia condições para que possam comprar. Facilita financiamentos, reduz juros, abre oportunidades. Para aqueles que já têm casa própria, ajuda-os a manter em dia os pagamentos. Senhor, abençoa cada negócio familiar, pequenos comércios, empresas caseiras, trabalhos autônomos, aumenta a clientela, melhora os lucros, estabelece reputação sólida. Que prosperem e cresçam. Pai, levanta líderes espirituais dentro das nossas casas. Homens que assumam o sacerdócio do lar, que conduzam a família em oração, que sejam exemplo de fé. Mulheres que sejam pilares de sabedoria, que intercedam pelas suas famílias, que criem atmosfera de adoração. Senhor, restaura o altar familiar. Em muitas casas, a Bíblia está guardada. O momento de oração foi abandonado. A comunhão com Deus foi esquecida. Reaviva o desejo de buscar a tua face em família. Que cada casa tenha momentos diários de leitura bíblica, de oração conjunta, de louvor. Pai, protege as nossas famílias da influência negativa da mídia. Tantos conteúdos destrutivos entrando nas casas, através de televisões, celulares, computadores. Dá-nos discernimento para filtrar o que permitimos entrar. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis. Senhor, unge os pais com sabedoria para educar os filhos nestes tempos difíceis. Dá-lhes equilíbrio entre firmeza e amor, entre disciplina e graça. Que não sejam permissivos demais nem autoritários demais. Que criem filhos seguros, confiantes, tementes a Deus. Pai Celestial, nós declaramos que a nossa casa é território santo. Assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós fazemos a mesma declaração nesta noite. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa quantas casas se desviem, a nossa casa permanecerá fiel a Ti. Senhor, coloca proteção angelical ao redor das nossas propriedades. Que anjos acampem ao nosso redor, como está escrito no Salmo 34. Que sejam sentinelas vigilantes que nunca dormem. Pai, oramos contra toda invasão espiritual. Fechamos toda porta que tenha sido aberta para o inimigo através de pecados, objetos contaminados ou práticas erradas. Purifica a nossa casa com o Teu fogo santo. Queima toda impureza, toda maldade, toda contaminação. Senhor, enche cada cômodo com a Tua glória. O quarto dos pais que seja lugar de intimidade abençoada. O quarto dos filhos que seja lugar de descanso protegido. A sala que seja lugar de comunhão familiar. A cozinha que seja lugar de provisão abundante. Que não haja nenhum espaço na nossa casa onde a Tua presença não alcance. Pai, nós oramos pelos relacionamentos familiares estendidos. Tios, primos, sogros, cunhados. Onde há rivalidades, planta amor. Onde há inveja, cultiva generosidade. Senhor, muitas famílias estão divididas por heranças, por desavenças antigas, por fofocas. Traz reconciliação. Promove encontros que restaurem laços quebrados. Senhor, protege as nossas famílias de tragédias, acidentes de carro, doenças súbitas, mortes prematuras. Estende os dias dos nossos entes queridos. Dá-nos muitos anos juntos para desfrutarmos da companhia uns dos outros. Pai, oramos pelas famílias que estão passando por luto neste momento. Console os que perderam pais, filhos, cônjuges, enxuga as lágrimas, alivia a dor, dá esperança de reencontro no céu. Senhor, abençoa as reuniões familiares, que sejam momentos de alegria, não de conflito, que fortaleçam os laços em vez de enfraquecê-los. Dá-nos sabedoria para evitar assuntos polêmicos que causam divisão. Ajuda-nos a focar no que une, em vez do que separa. Pai Celestial, nós oramos pela próxima geração, pelos netos que ainda virão, pelos bisnetos que ainda nascerão. Que encontrem uma herança de fé deixada por nós. Que ouçam histórias de como Tu foste fiel à nossa geração. Senhor, quebra maldições hereditárias que têm passado de geração em geração. Alcoolismo, vícios, divórcios, doenças. Declara que, na nossa geração, estas correntes são quebradas. Que os nossos descendentes sejam livres. Pai, dá-nos visão de longo prazo. Que as decisões que tomamos hoje
considerem o impacto nas gerações futuras, que construamos não apenas para nós, mas para aqueles que virão depois. Senhor, unge a nossa casa para ser bênção na comunidade, que sejamos conhecidos como família que ajuda, que acolhe, que compartilha. Usa-nos para impactar outras famílias com o teu amor. Pai, oramos pelos vizinhos, que vejam Cristo refletido em nós, que se perguntem qual é o segredo da nossa paz, da nossa alegria, da nossa unidade. E quando perguntarem, dá-nos coragem para testemunhar do teu poder. Pai, protege a nossa casa de todo tipo de violência, violência física, emocional, verbal, que não haja agressões, gritos, ofensas. Ensina-nos a resolver conflitos com maturidade e amor. Senhor, livra-nos de todo vício que destrói famílias, alcoolismo, drogas, jogos, pornografia. Quebra estas correntes. Liberta os cativos. Restaura os que foram destruídos por estes males. Pai, oramos pelos que sofrem violência doméstica neste momento. Dá-lhes coragem para buscar ajuda. Providencia proteção, abrigo seguro, pessoas certas para apoiá-los. Senhor, toca no coração dos agressores. Convence-os do pecado. Leva-os ao arrependimento. Transforma-os completamente. Pai, protege as crianças de toda forma de abuso. Guarda-as de pessoas mal intencionadas. Dá-lhes coragem para contar se algo errado acontecer. Que nunca sofram em silêncio. Senhor, oramos pelos adolescentes. Esta fase tão difícil, cheia de mudanças e pressões. Protege-os de más influências, de drogas, de relacionamentos destrutivos. Guarda-os puros até o casamento. Pai Celestial, nós oramos pela saúde mental de cada membro da família. Tantos lutando com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Traz cura emocional profunda, restaura mentes perturbadas, dá paz aos angustiados. Senhor, oramos pelos que contemplam suicídio. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que há futuro, que tu tens planos bons para eles. Remove pensamentos destrutivos, envia pessoas certas no momento certo para intervir. Pai, livra as nossas casas de toda a opressão demoníaca, onde há atividade espiritual maligna, causando pesadelos, medos inexplicáveis, atmosfera pesada. Expulsa em nome de Jesus. Purifica, santifica, liberta. Senhor, oramos pela qualidade do sono de todos. Que durmamos bem, que acordemos descansados, que os sonhos sejam agradáveis. Afasta insônia, pesadelos, terror noturno. Pai, dá-nos alegria genuína dentro de casa. Que haja risadas, brincadeiras, momentos leves. Que nossa casa não seja lugar de tristeza constante, mas de celebração da vida que tu nos deste. Pai, prepara a nossa casa para receber as bênçãos que tens preparado. Amplia os nossos territórios como fizeste com Jabes. Aumenta a nossa capacidade de receber. Senhor, queremos ser canais de bênção, não reservatórios egoístas. Ajuda-nos a compartilhar o que recebermos, que a nossa casa seja lugar de hospitalidade, onde pessoas são acolhidas, alimentadas, abençoadas. Pai, oramos pela unidade perfeita, que sejamos um só coração, uma só mente, um só propósito. Que o amor que nos une seja mais forte que qualquer diferença que nos separe. Senhor, estabelece rotinas saudáveis na nossa casa. Horários de refeições juntos, momentos de lazer em família, noites de jogos, passeios regulares. Que criemos memórias felizes. Pai, abençoa cada membro da família individualmente. Conhece as necessidades específicas de cada um. O que um precisa é diferente do que outro precisa. Atende cada um conforme a sua necessidade particular. Senhor, causa temor nos nossos inimigos. Que vejam que não podem nos tocar porque tu és o nosso escudo. Que recuem envergonhados diante do teu poder manifestado sobre nós. Pai Celestial, selamos esta oração com gratidão profunda. Obrigado por edificar a nossa casa. Obrigado por guardar a nossa cidade. Obrigado por nos dar o sono dos amados. Obrigado porque não precisamos viver em ansiedade, mas podemos descansar confiando em Ti. Senhor, declaramos que a nossa casa está edificada sobre a rocha.
Quando vierem as tempestades, permaneceremos firmes. Quando o inimigo atacar, resistiremos. Quando as provações chegarem, venceremos, porque Tu és o nosso fundamento, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Pai, que ao acordarmos amanhã, vejamos evidências do Teu cuidado durante a noite. Que sintamos renovação, restauração, fortalecimento. Que saibamos que enquanto dormíamos, Tu estavas trabalhando a nosso favor. Senhor, coloca anjos ao redor das nossas camas nesta noite. Que nos guardem enquanto dormimos, que afastem todo o mal, que tragam sonhos proféticos que nos orientem. Pai, abençoa esta noite de sono. Que seja reparador, revigorante e restaurador, que acordemos com disposição para enfrentar um novo dia. Em nome de Jesus, selamos esta oração. Amém. Pai Celestial, nós declaramos vitória total sobre toda a área das nossas vidas nesta noite. Onde o inimigo pensou que venceria, ali Tu nos darás vitória esmagadora. Senhor, levanta a nossa casa a um novo nível espiritual. Que experimentemos mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua glória. Não queremos permanecer no mesmo lugar espiritualmente. Queremos crescer, amadurecer, nos aprofundar em Ti. Pai, unge a nossa casa para ser farol na escuridão. Que brilhemos com a Tua luz em meio às trevas deste mundo. Que outros vejam e sejam atraídos para Ti através do nosso testemunho. Senhor, oramos por avivamento, começando dentro das nossas casas. Que o fogo do Teu Espírito seja aceso nos nossos corações primeiro. Que então se espalhe para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa nação. Pai, dá-nos coração missionário. Que nos preocupemos não apenas com a nossa família, mas com outras famílias também. Usa-nos para levar o Evangelho, para orar pelos necessitados, para ser instrumento de transformação. Senhor, estabelece propósito eterno sobre a nossa casa. Que tudo o que fizermos tenha significado além desta vida terrena. Pai, oramos por sabedoria divina para tomar decisões importantes. Decisões sobre educação dos filhos, sobre mudanças de emprego, sobre investimentos financeiros, sobre relacionamentos. Guia-nos claramente. Fala conosco através da Tua palavra, através de circunstâncias, através de conselheiros sábios. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas que poderiam trazer consequências graves. Dá-nos paciência para esperar pelo Teu tempo perfeito. Pai, protege a nossa reputação como família. Guarda-nos de escândalos, de vergonhas públicas, de situações constrangedoras. Que o nosso nome seja associado com integridade, honestidade, fidelidade. Senhor, oramos pela educação dos nossos filhos. Que tenham acesso a boas escolas, bons professores, boas oportunidades de aprendizado. Dá-lhes inteligência, capacidade de concentração, boa memória. Que se destaquem nos estudos, não para se orgulharem, mas para glorificarem a Ti. Pai, protege os nossos filhos de bullying na escola, de colegas maldosos, de professores injustos, de situações humilhantes. Dá-lhes autoestima saudável baseada em quem são em Ti. Senhor, oramos pelos professores que educam os nossos filhos. Abençoa-os, dá-lhes paciência, sabedoria pedagógica, amor pela vocação. Pai Celestial, nós oramos pela proteção digital da nossa família. Tantos perigos na internet, tantas armadilhas virtuais. Protege os nossos filhos de predadores online, de conteúdos impróprios, de vícios em jogos ou redes sociais. Senhor, dá-nos sabedoria para monitorar sem invadir privacidade, para orientar sem ser controladores. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis com tecnologia. Pai, livra a nossa família de toda comparação destrutiva. Nas redes sociais vemos vidas aparentemente perfeitas que nos fazem sentir inadequados. Ajuda-nos a lembrar que cada família tem suas lutas, que ninguém é perfeito. Senhor, que sejamos autênticos, não fingindo ser o que não somos. Que a nossa casa seja real, não uma fachada bonita escondendo problemas sérios. Dá-nos coragem para admitir quando precisamos de ajuda. Pai, oramos pela vida sexual dos casais, que seja saudável, satisfatória, abençoada. Protege os casamentos de tentações externas, de pornografia, de infidelidade.
renova a paixão entre cônjuges. Senhor, cura traumas sexuais do passado que afetam a intimidade no presente. Liberta de vergonha, de culpa, de memórias dolorosas. Pai, nós oramos pela longevidade da nossa família. Que vivamos muitos anos juntos. Que vejamos filhos crescerem, se casarem, terem seus próprios filhos. Que conheçamos bisnetos. Senhor, dá-nos saúde para desfrutar da velhice com qualidade. Protege-nos de doenças degenerativas, de demências, de dependências. Que envelheçamos com dignidade. Pai, oramos pelos idosos da família que precisam de cuidados especiais. Dá paciência aos cuidadores. Providencia recursos necessários para tratamentos, medicamentos, equipamentos. Senhor, prepara a nossa casa para enfrentar crises econômicas, crises de saúde, crises sociais. Que tenhamos resiliência, que não entremos em pânico, que confiemos em Ti mesmo quando tudo ao redor desmorona. Pai, ensina-nos a valorizar os momentos simples em família. Uma refeição juntos, uma conversa na sala, um abraço sincero. Que não precisemos de grandes eventos para sermos felizes. Senhor, liberta a nossa casa de materialismo. Que não busquemos felicidade em coisas, mas em relacionamentos. Que priorizemos pessoas acima de posses. Que sejamos generosos, não acumuladores egoístas. Pai, nós oramos pela sabedoria financeira coletiva. Que tomemos decisões econômicas sábias como família. Que não haja gastos impulsivos que comprometam o orçamento. Senhor, ensina-nos a poupar para emergências. Que tenhamos reservas financeiras para imprevistos. Dá-nos disciplina para não gastar tudo o que ganhamos. Pai, oramos por libertação de dívidas de cartão de crédito, de empréstimos com juros altos, de financiamentos sufocantes. Providencia estratégias para quitarmos estas dívidas rapidamente. Senhor, protege a nossa família de golpes financeiros, de pirâmides, de investimentos fraudulentos. Dá-nos discernimento para identificar propostas enganosas. Pai, abençoa os empreendedores da família. Aqueles que têm negócios próprios, que trabalham por conta. Multiplica os clientes, aumenta os lucros, estabelece reputação sólida no mercado. Senhor, oramos pelos que estão desempregados. Abre portas rapidamente. Conecta-os com as pessoas certas. Providencia oportunidades que correspondam às suas qualificações. Pai, ensina-nos a ser generosos com os necessitados. Que sempre tenhamos algo para compartilhar com quem tem menos. Pai Celestial, nós oramos pela proteção legal da nossa família. Se houver processos judiciais, que sejam resolvidos favoravelmente. Se houver injustiças, que a verdade prevaleça. Senhor, protege-nos de falsas acusações, de testemunhos mentirosos, de julgamentos injustos. Levanta advogados competentes se precisarmos. Providencia recursos para a defesa legal se necessário. Pai, oramos pela documentação da família. Certidões, passaportes, documentos de propriedade. Que estejam sempre em ordem, atualizados, guardados com segurança. Senhor, protege a nossa identidade. Livra-nos de roubos de identidade, de fraudes bancárias, de clonagem de documentos. Que nossos dados pessoais estejam seguros. Pai, oramos por sabedoria em questões de herança. Que não haja disputas, brigas, divisões por causa de bens materiais. Que tudo seja resolvido com justiça e amor. Senhor, protege os bens que serão deixados para as próximas gerações. Que sejam administrados com sabedoria. Que multipliquem em vez de diminuir. Pai, oramos pelos testamentos. Que sejam feitos com clareza, registrados legalmente, respeitados após a partida. Que evitem conflitos futuros. Pai, nós oramos pela saúde preventiva da família. Que façamos check-ups regulares, que detectemos problemas cedo, que cuidemos do corpo que Tu nos deste. Senhor, dá-nos disciplina para hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, exercícios regulares, sono adequado. Livra-nos de vícios prejudiciais como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Pai, oramos por proteção contra epidemias e pandemias, que nosso sistema imunológico seja forte, que não sejamos infectados por doenças contagiosas. Senhor, abençoa os médicos que cuidam da nossa família.
Dá-lhe sabedoria para diagnósticos corretos, habilidade para tratamentos eficazes. Pai, oramos pelos que enfrentam cirurgias, que sejam bem-sucedidas sem complicações, com recuperação rápida. Guia as mãos dos cirurgiões. Senhor, protege a nossa família de acidentes domésticos, quedas, queimaduras, intoxicações. Dá-nos prudência nas atividades diárias. Pai, oramos pela saúde bucal. Protege os dentes, as gengivas, que tenhamos acesso a tratamentos odontológicos quando necessário. Senhor, abençoa a visão de todos. Protege os olhos de doenças de degeneração, de cegueira. Pai Celestial, nós oramos pela comunicação eficaz dentro da família. Que saibamos expressar sentimentos sem ferir, que ouçamos com empatia, que resolvamos conflitos com maturidade. Senhor, livra-nos de mal-entendidos que causam distância. Ajuda-nos a esclarecer quando algo não ficou claro. Dá-nos humildade para admitir quando não entendemos. Pai, oramos pelos momentos de refeição juntos, que sejam sagrados, sem celulares, sem televisão, apenas conversas genuínas, que ali fortaleçamos laços. Senhor, protege a nossa casa de influências negativas que entram através de visitas. Dá-nos discernimento sobre quem permitimos entrar no nosso espaço. Pai, oramos pela privacidade de cada membro. Que haja respeito pelos espaços pessoais, pelos momentos de solidão necessários. Que não sejamos invasivos. Senhor, ensina-nos a celebrar as conquistas uns dos outros. Que não haja inveja, mas alegria genuína quando alguém alcança sucesso. Pai, ajuda-nos a apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Que estejamos presentes nas crises, oferecendo o ombro, ouvindo sem julgar, ajudando praticamente. Pai, nós oramos por propósito claro para cada membro da família. Que todos saibam por que existem, qual é o plano que Tu tens para suas vidas. Senhor, guia os jovens na escolha de carreiras. Que não sigam apenas o que dá dinheiro, mas o que está alinhado com o chamado que Tu colocaste neles. Pai, oramos pelos aposentados da família. Que não sintam que a vida acabou. Que descubram novos propósitos, novas formas de contribuir, novos hobbies para desfrutar. Senhor, abençoa os talentos únicos de cada pessoa. Que sejam desenvolvidos, usados, celebrados. Que ninguém seja obrigado a ser quem não é. Pai, oramos por coragem para cada um seguir seu caminho, mesmo quando for diferente do esperado pela família. Que haja aceitação, não rejeição. Senhor, livra a nossa casa de comparações entre irmãos. Cada um é único, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu valor. Pai, oramos pelos sonhos de cada membro, que não sejam ridicularizados, mas encorajados. Que encontrem apoio dentro de casa para perseguir suas paixões. Senhor, que a nossa casa seja lugar onde todos podem ser autênticos, vulneráveis, reais. Pai Celestial, encerramos esta oração poderosa com corações transbordando de fé. Cremos que Tu ouviste cada palavra, que estás agindo agora mesmo a nosso favor. Senhor, declaramos que a nossa casa é edificada por Ti, guardada por Ti, abençoada por Ti. Nenhum inimigo prevalecerá contra nós, porque Tu és o nosso escudo. Pai, causa temor nos corações daqueles que planejaram o nosso mal, que recuem envergonhados ao verem a Tua mão poderosa sobre nós. Senhor, abençoa o nosso sono nesta noite. Que durmamos como os amados que somos, confiando que Tu velas por nós enquanto descansamos. Pai, que ao acordarmos amanhã, vejamos evidências de milagres que aconteceram durante a noite, que sintamos renovação, que tenhamos ideias inspiradas, que recebamos notícias favoráveis. Senhor, selamos cada membro da nossa família com o sangue de Jesus. Cobrimos cada um com a Tua proteção. Declaramos vida longa, saúde plena, prosperidade abundante, paz constante sobre todos. Pai, que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando no mundo espiritual, produzindo frutos que veremos em breve. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e cremos. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração,
Eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva amém nos comentários. Declare a sua fé, fortaleça a nossa corrente de oração. Quando você escreve amém, está concordando com tudo o que foi orado e ativando estas bênçãos sobre a sua vida. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta palavra. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que está lutando para manter a casa em pé. Seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontrará diariamente palavras que edificam a sua fé, orações que transformam vidas, conteúdo que fortalece o seu espírito. Não perca nenhuma mensagem que Deus tem para você. E agora, receba esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa com paz que excede todo entendimento. Que Ele edifique tudo o que estava destruído, restaure tudo o que estava quebrado, multiplique tudo o que estava escasso. Que os seus anjos acampem ao redor da sua propriedade nesta noite, guardando cada entrada, protegendo cada saída. Que você durma o sono dos amados, descanse profundamente e acorde renovado para um novo dia cheio de possibilidades. Que o temor do Senhor caia sobre todos os seus inimigos e que eles nunca mais ousem tocar em você ou na sua família. Em nome de Jesus, amém. Boa noite e fique na paz do Senhor.